Olá amigos do YouTube, eu sou o professor Thiago Sigel e esse é o Sociologia Antes que Acabe. E hoje vamos falar sobre um tema super polêmico que tem tomado conta de boa parte da internet e da discussão política do Brasil, que é o projeto de lei 7.596 de 2017, também conhecido como a proposta de lei contra o abuso de autoridade do sistema judiciário brasileiro. Projeto esse que é polêmico e eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o que a teoria política clássica pode falar sobre isso. Se você quer fazer essa discussão, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos para o vídeo. Primeira coisa importante, o problema político da modernidade, apontam importantes politólogos, é a dicotomia que existe entre duas coisas. O nascimento da sociedade liberal burguesa trouxe, de um lado, o problema do poder, da limitação do poder do soberano, do outro lado, a questão das liberdades individuais. E esses pontos são antagônicos. Se o soberano tiver poder absoluto, as liberdades individuais vão ser limitadas. Se as liberdades individuais forem respeitadas, o poder do soberano não pode ser absoluto. Importantes autores escreveram sobre isso ao longo da história. O primeiro que eu trago para vocês, e quem for fazer o Enem se liga bastante nessa dica, é o filósofo inglês Thomas Hobbes, autor do belíssimo livro O Leviatã. Para Thomas Hobbes, como todo mundo sabe, o ser humano é maligno por natureza, e se deixado ao acaso do destino, ao seu estado de natureza, viveremos em uma guerra de todos contra todos. Para resolver esse problema, restringe-se as liberdades individuais e concede-se poder absoluto para o soberano. O soberano é então um Leviatã, que impõe a lei e a ordem a todos ao custo, doa a quem doer. Diz Thomas Hobbes, o Estado tirânico ainda é melhor do que o mal total da anarquia. Mas óbvio, Thomas Hobbes é uma das vozes da filosofia política clássica. Do outro lado da moeda nós temos John Locke, um dos grandes pais do pensamento liberal, um dos primeiros também a defender a liberdade individual acima de qualquer coisa. E essa liberdade individual tem a ver, é claro, como pensam os liberais conservadores brasileiros, com o direito à propriedade, mas também com o direito à vida, o direito à liberdade de expressão, o direito à liberdade de crença e, sobretudo, o direito, é claro, a um julgamento justo com ampla defesa. Seguindo essa mesma linha, nós temos outros autores, como por exemplo Jean-Jacques Rousseau, que vai contrapor o poder do soberano à liberdade absoluta através da vontade popular, né? O que o povo deseja sobre isso. Outro cara que vai se jogar num lado bem oposto da moeda dos liberais é o Karl Marx. Karl Marx, por exemplo, questionava muito a possibilidade de você ter uma democracia e liberdades individuais numa sociedade dominada pelo capital e pela propriedade privada. Mas talvez o cara que deu a melhor resposta para essa questão e que eu quero trazer hoje aqui para vocês é o Barão de Montesquieu, conhecido pelo livro O Espírito das Leis e mais conhecido para você que está no ensino médio, que vai fazer o Enem, como um dos teóricos da divisão do Estado em três poderes. Em seu livro, Montesquieu propôs então a divisão do Estado em três poderes, executivo, legislativo e judiciário. E essa divisão do Estado em três poderes não é apenas para cobrar mais impostos. Claro que não. Essa divisão do Estado em três poderes é sobretudo para garantir o direito às liberdades individuais, evitando o abuso de poder e autoridade. Escreve Montesquieu, é necessário que o poder controle o poder para evitar o abuso de poder. É um sistema de pesos e contrapesos, de pesos e contramedida, para evitar que o judiciário abuse e você tenha o legislativo, para evitar que o legislativo abuse e você tenha o judiciário, para evitar que o executivo abuse e você tenha esses dois poderes. E assim funciona, ou pelo menos é nisso que se baseiam as democracias modernas. Nesse sentido veio a PL 7.596 de 2017, ou a Lei contra o Abuso de Autoridade. É claro que ela vem num momento esquisito, é claro que ela vem num momento onde a justiça brasileira está sendo acusada de atuar politicamente e ela pode ter um certo ar de revanchismo por parte do legislativo contra o judiciário. Mas ainda assim, do ponto de vista de uma sociedade democrática, é importante que poder controle poder. E nós estamos diante de uma série de abusos do poder judiciário. Talvez você não veja isso porque você não se incomoda se esses abusos for contra o partido que você não gosta, for contra o partido que você detesta. Então você não se incomoda com o abuso do poder judiciário. Mas lembre-se,
nada é pior do que uma ditadura feita pelo judiciário. Porque se o judiciário for corrupto, se o judiciário agir politicamente, para quem você vai correr? Não existe. Então nós precisamos de um poder judiciário soberano, mas que siga as leis e que trate todos com o mesmo peso e contra a mesma medida. Nesse caso, por mais que possa parecer um revanchismo, um projeto de lei que visa regular a autoridade do judiciário é extremamente fundamental. E eu vou deixar linkado aqui o projeto de lei do Senado, né, certinho, para você ler um pouco mais sobre isso, do site do Senado, perdão, e você vai ver que algumas coisas que passam a ser punidas, que os juízes não podem mais fazer, é o caso daquela menina que foi presa numa cela com vários homens e foi estuprada por horas e horas, porque a juíza determinou que ela fosse presa numa cela com homens, porque não tinha outra cela. E se esse caso voltar a ocorrer a partir do momento que esse processo, que essa lei entrar em vigor, isso vai implicar uma pena de cadeia de 2 a 6 anos para um juiz que autorizar uma barbaridade dessa. Então é claro que, por um lado, existe aqui, se você procurar, uma espécie de revanchismo do poder legislativo contra o poder judiciário. Mas isso não quer dizer que o poder judiciário não tenha cometido abusos, perigosos abusos, e deva, de uma certa forma, ser controlado dentro daquilo que é o espírito das leis, como pensava o Montesquieu. Leia o projeto, deixe aqui nos comentários o que você achou e não se esqueça, se inscreva no canal. No mais, um forte abraço a todos e valeu!